Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho, é uma aula bônus, tá? A gente vai falar um tema aí de crenças limitantes, percepções realmente limitantes, desbloqueios, e que a gente também desenvolva aí uma mentalidade vencedora. Isso é, o Luísa tem aprendido bastante, está replicando sempre nas nossas vidas, vai compartilhar com vocês. A Vívia, acho que é expert nesse assunto, na parte psicologia, de entender aí tudo isso, né? Mas eu acho que o Não, Luísa aqui colocou. vocês são os mestres. Eu estou de espectadora, de aluna e para aprender. Mas nesse assunto aqui você domine muito bem. Na É, próxima, de exatamente. repente, a gente convida para ela estar aqui contribuindo com a gente também, né? Isso aí, Vai ser um excelente, prazer, vai ser um prazer. excelente, Legal. excelente. Então é isso, pessoal. Luiz, contigo. Vamos Vamos lá, lá. pessoal. Muito boa noite. Obrigado aí por vocês estarem aqui hoje, né? E eu fiquei pensando um pouco como a gente ia estar fazendo esse encontro aqui, e aquela mensagem do Lorenzo ali, eu acho que foi o que me direcionou muito bem, né? Então, antes de mais nada, mais uma vez, parabéns aí, Lorenzo, aí, pela tua primeira importação. E quando ele escreveu ali que realmente não estava tão bonito igual do Luiz, aquilo ali para mim foi uma honra muito grande, porque eu me espelho muito em empresários, empreendedores grandes ali, é onde eu tento aprender alguma coisinha, e eu fico muito honrado em saber que hoje eu também consigo estar contribuindo e ser inspiração também. Então, eu fico muito feliz com isso. Mas, ô Lorenzo, lá depois eu coloquei que não é sobre começar grande, começar bonito, mas sim ter coragem de startar, né? Então, a gente sabe que ser empresário aqui no Brasil, empresário por si só já é bem difícil, aqui no Brasil é um pouquinho mais difícil ainda, né? E precisa de muita coragem para começar. A gente acha que não, mas a gente tem que ter. E aí eu gosto de contar um pouco da minha história aqui para vocês, porque é muito fácil eu só estimular vocês terem coragem de começar, mas será que o Luiz teve coragem mesmo, né? E realmente, assim, 10 anos atrás, eu até achei que o Rafael ia entrar na aula hoje, porque sempre falo dele, e hoje que ele está participando, caminhando junto com a gente, acabou que acho que ele não vai conseguir participar. 10 anos atrás, o Rafael estava numa outra empresa, né, trabalhando, acho que tinha uma outra sociedade na época lá, e eu com uma loja lá em Queimados, e eu já mexendo alguma coisa de importação, alguma coisa mais informal ali, e a coisa começou a crescer um pouquinho, e ele me chamou lá para a gente realmente criar uma sociedade, de criar uma empresa em relação à importação, e nesse momento a gente chegou num acordo ali, vamos começar. Só que na época, né, a gente não tinha muito dinheiro, não tinha muito capital para começar, não tinha muita gente para estar ensinando, eu não conhecia ninguém de importação, a gente foi na cara e na coragem. Eu conheci um fornecedor chinês pela internet, e o dinheiro que eu tinha, eu sempre falei, né, ou eu ia para a China ver o fornecedor e acabar meu dinheiro, que é passagem, hospedagem, era o valor que a gente mais ou menos tinha, ou eu simplesmente depositava aquele dinheiro lá na conta dele sem ir para a China e chegar essa mercadoria. Então, a gente acabou realmente tendo essa coragem de assumir esse risco, né? Então, a gente realmente fez isso, claro. A gente acabou tentando diminuir um pouco esse risco, né? Que a gente pediu amostra e tudo mais, mas também não era uma garantia. Se fosse, digamos assim, um estelionatário, ele poderia enviar algum produto lá para a gente e, né, e depois a gente depositasse o valor mesmo do pedido e poderia ter chego aqui um montão de pedra para a gente. Mas onde eu estou querendo chegar é que para empreender a gente tem que assumir risco, a gente tem que ter coragem para começar. Se a gente ficar na nossa zona de conforto, se a gente realmente quer segurança, infelizmente, empreender não é muito bem, essa palavra não funciona muito bem.
Então, foi assim que tudo começou. Então, quando eu falo para vocês só vai, tenha coragem, é porque eu já tive essa coragem. Claro, né? Eu sempre falo que a gente tem que calcular todo o risco. Na época, eu calculei em cima das informações que eu tinha, e claro que a gente tem medo, né? Eu tive bastante medo também. Medo é uma coisa que é nosso, não tem jeito, todo mundo vai ter teu medo, todo mundo vai entender o quanto de risco você consegue suportar. E eu estava vendo uma especialista dizendo que a gente só nasce com 2 medos, né? O medo de altura e medo de barulho. Os outros medos a gente adquiriu ao longo do tempo. Então, medo de fracasso, o medo de vergonha, por aí vai, são medos que a gente adquiriu com o tempo. E ela diz o seguinte: pega todos esses medos e devolve, porque esse medo não pertence a gente, né? Então, assim, é o que eu tenho feito ultimamente, né? Ainda, volto a dizer, tem bastante coisa que, para mim, ainda é muito desafiador, mas eu estou sempre saindo da minha zona de conforto, me provocando bastante aqui. A Sinara, ela participou comigo de uma outra imersão ali na casa do Zé, e lá eu coloquei realmente em prova ali essa minha timidez, minha vergonha em falar em público, né? E lá, assim, tinha grandes empresários ali em volta, eu tive que pegar esse microfone e sair da minha zona de conforto e falar em público, né? E ainda assim é um pouquinho desafiador para mim, mas o que me move hoje é realmente entender isso, né? Sair da minha zona de conforto e desafios. Isso é algo que me move bastante. E falando um pouco mais sobre medo, né? Outra coisa que eu também venho aprendendo, que são 2 tipos de medos, né? Tem o medo bom e o medo ruim. Então, assim, o medo bom é aquele medo que te prepara para você também não pular do avião sem paraquedas, né? Que o Zé sempre fala. Vamos arriscar, vamos pular do avião ali, mas vamos pular de paraquedas, né? E tem o medo ruim, que é aquele medo que te trava, você não sai do lugar. Então, me permita, Fernanda, até dar a Aline como exemplo, que para mim foi bem uma inspiração muito grande. Salvo engano, a Aline tinha medo de andar de avião, não era? E olha isso, cabeça, só cabeça, mais nada, algo que estava limitando ela, porque assim, avião é um dos transportes mais seguros, e ela tinha medo de andar de avião, ou tinha fobia, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. E aí, depois que ela colocou na cabeça dela que ela queria desafiar, ela pulou de paraquedas, gente. Vocês têm noção disso? Que eu não tenho coragem de pular de paraquedas. E ela fez isso, né? E depois, a primeira viagem internacional que ela fez, ela não foi ali para Buenos Aires, 4 anos, ela foi logo para a China, logo, né? Então, isso é uma inspiração muito grande para mim, né? A pessoa ter toda essa limitação e ela encarar o medo dela, porque a princípio ela tinha um medo que limitava ela das coisas de fazer, ela travava, né? Quantas vezes a gente sempre estava conversando ali, poxa, vamos marcar uma viagem internacional, e o Fernando fala assim, poxa, né? Mas a Aline fala, não, mas eu não consigo ficar no avião muito tempo, me dá fobia e tudo mais. E depois que ela rompeu essa barreira, né, ela já foi logo a pular de paraquedas, e depois 20 e poucas horas para a China. E assim... E agora, Luiz, só interrompendo, agora eu que tenho que ficar cortando as asas, não quer ficar viajando toda hora. Quando a gente rompe esse medo que trava a gente, é uma liberdade enorme, né? É uma liberdade, assim, espetacular. Né? Outros medos que às vezes a gente trava, às vezes a gente viaja para fora, eu vejo um monte de gente com medo de falar o idioma ali. O Fabrício acabou de falar agora, eu vou para a China mesmo, não falo nada, e saio ali andando e vou, rodo tudo. O Fernando é outro que, primeira vez que foi para a China, já saiu rodando tudo e não estava nem aí. Eu vejo gente que fica com medo de falar, de pedir as coisas lá na China. Então, são medos que, cara, não faz sentido, né? São coisas que travam a gente, né? Diga lá, Fabrício. Eu andei de cidades da China, né? Eu fui para Yiwu, fui para Hong Kong. Aí chegou certo momento, só estava eu e meu amigo que pouco fala inglês, eu nada falo, né? Aí a gente, de sacanagem, tá saindo som, né? A gente, de sacanagem, ó, tá escrito ali, ó, pauzinho, casinha, U de cabeça para baixo,
É para lá que a gente vai. A gente usava o tradutor do Google, né? O Google Glass, e pum, aí traduzia, é para lá que a gente vai. E outro. Vocês estão escutando? Estou escutando. Outros, eu supero muito os meus limites. Eu hoje rodo o Brasil de moto, né? E minha primeira viagem, eu comprei uma Harley, com 2 meses eu fui para Brasília. Fui com 3 amigos que viajam comigo. Daqui para Minas eu levei 14 horas, 770 quilômetros, por causa de muito medo. Hoje eu saio daqui 5 horas da manhã, às 7 horas a gente está na Bahia, com 950 quilômetros. Entendeu? Fui superando o medo, superando, e hoje rodar pela estrada me faz bem. Eu saí numa quarta, voltei numa segunda, rodei 3.700 quilômetros. Eita, rapaz, tudo de moto, né? Tudo de moto, eu prefiro moto do que carro. É uma coisa que eu estou tentando tomar coragem também, que esse aí é outro medo que eu tenho. Esse é o medo que me trava. Tem um curso muito bom com os batedores da Rodoviária Federal, ensina muito. Legal. Então, é sobre isso, né? Então, a gente começa a entender esses 2 tipos de medo, né? O medo que trava muita gente, mas tem um medo bom também, que eu citei lá anteriormente, porque senão a gente fica muito corajoso também, né? A gente não mede consequências, e como eu falei, vamos pular de paraquedas, vamos pular do avião e esquecer o paraquedas, aí também não, né? Então, é sempre um equilíbrio das coisas, né? E outra coisa que é muito importante o empreendedor ter, essa questão de tomar decisões. Ela está baseada também nessa questão do medo. Muitas das vezes a gente fica com receio de tomar decisões erradas, e não adianta, pessoal, não existe certo, não existe errado. Muitas das vezes a gente toma algumas decisões que a gente, naquele momento, às vezes não faz muito sentido, e a gente aprende com aquilo ali. Né? Não tem curso para empreendedor. Mas se você travar também, é algo que é bem complicado. E as nossas decisões, muitas das vezes, elas são baseadas, eu particularmente, eu gosto de tomar muita decisão, claro, a Vivian vai saber muito melhor do que eu, em cima de números, dados, estatísticas ali. Muitas das vezes eu também acabo indo um pouquinho na percepção, no achismo, e, na verdade, assim, o achismo e a percepção, na medida que você vai entendendo um pouco melhor ele também é um sexto sentido que a gente tem, mas se a gente também não conhecer muito bem essa questão da percepção, ele também pode prejudicar muita gente, né? Então, as percepções, na verdade, ela vem de crenças, ela vem de experiências boas e ruins nossas, ela vem trazendo isso tudo, vem de cultura familiar, ela vem de traumas também nossos aqui, e a gente às vezes enxerga aquilo ali e muitas das vezes ele trava e limita a gente também. Né? Então, um exemplo que eu dei um tempo atrás, falando de uma percepção, um trauma meu, que é comprar imóvel no papel, né? O Fernando, eu acho que ele é um pouco expert nisso aí, ele já foi várias vezes comprar imóvel na construção ainda. Eu tive 2 vezes que eu não tive muita sorte. Um até hoje não saiu, e outro saiu anos depois, e enfim. E eu falei com ele, outro dia a gente conversando, falei, cara, uma coisa que eu não faço mais é comprar nada no imóvel. Então, isso é uma percepção minha, que eu achei que eu tomei prejuízo e por aí vai. E eu vejo um montão de pessoas indo para frente, ganhando dinheiro e por aí vai. E isso é uma prova muito grande de que é um trauma meu, né? Não tem nada de errado nisso, né? É uma coisa muito boa. Outra percepção cultural que eu acho bem interessante, que eu vi esses dias, falando sobre o açaí, né? O açaí aqui no Rio de Janeiro, ele é doce, com paçoca e tudo mais, mas se a gente falar do açaí lá do Pará, ele é comido com peixe, farinha e no arroz ali, é algo salgado. E para a gente vai soar muito estranho, porque é algo cultural isso, né? E se a gente, novamente, tomar decisões em achar que
eu vou abrir vou fazer um açaí aqui, salgado aqui no Rio de Janeiro e vou estourar? Talvez não. A gente não sabe, a gente tem que entender essa cultura toda daqui também, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, me perdoe, perdi um pouquinho o fio da meada, tá? É que você quer misturar salgado com doce. Primeiro que você já não gosta. Vai comer ali um agridoce, você já não gosta. Aí você já perdeu o negócio. É verdade. Aí eu vim aqui escrever algumas coisinhas. Sim. E por isso que eu gosto de tomar decisões, muitas das vezes, baseado com alguns dados estatísticos. E dando algum exemplo, né, um tempo atrás, a gente tinha um mentorado nosso que ele acabou tomando uma decisão ali baseada em percepções também, né? Isso já faz bastante tempo já. A gente estava performando a conta dele e quando chegou, a gente, né, igual a gente começou a aula agora com o Lourenço aqui, vamos botar ads e tudo mais. Quando chegou o carnaval, ele simplesmente pausou o ads, porque ele falou que não iria gastar dinheiro, porque o carnaval as pessoas não compram, não faz venda, nem nada. E aí, realmente, a conta dele provavelmente deve ter caído bastante as vendas e acabou dando, digamos assim, mais munição para aquela percepção errada dele. Porque, realmente, quando você pausa as vendas, pausa os ads ali, você tem uma tendência de cair as suas vendas. Mas a razão que ele fez pausar foi por causa do carnaval, que na cabeça dele, carnaval não vende. Só que, se ele não pesquisar os dados e tudo mais, ele vai acreditar que o carnaval não vende de acordo com loja física, né? Então, ele pegou uma crença de loja física que realmente fecham as portas ali e zera, dependendo do município que você está, a loja física ele vai fechar, né? Esse período todo de carnaval. E ele, trazendo esse entendimento, essa percepção, até um pouquinho do machismo, ele tomou essa decisão. E aí, aquilo ali foi bacana, que foi um case para eu até estar pensando nessa questão, e eu comecei a levantar dados, tudinho ali. De fato, existe uma queda um pouco ali de vendas, né? Mas o que seria uma queda, né? Zerar suas vendas, cair 10%, cair 5% de vendas. Então, quando ele fez isso, provavelmente caiu muitas vendas dele, por conta de crenças limitantes, percepções erradas. Ele tomou uma decisão muito equivocada ali, por falta de pesquisa. Então, eu comecei a pesquisar, eu comecei a olhar tudinho, e eu vi que o Mercado Livre ele tinha, de fato, nesse período, uma queda de 10%. Mas ele, pausando o Edge, provavelmente caiu mais da metade ali, se não mais. Então, a gente não deve simplesmente pegar uma cultura onde eu comecei aqui essa questão da percepção e tomar uma decisão sem base de dados, estatísticas e por aí vai, né? Diga lá, Fernando. Ô, Luiz, eu lembro bem desse caso aí, só adicionando, que não foi só tirada de ads, tá? Ele pegou também e cancelou todas as centrais de promoções. Então, todos os produtos que estavam com ancoragem, ele tirou tudo, jogou tudo lá em cima, deixou o preço tudo lá em cima, porque falou, não vai vender mesmo, então não preciso nem mexer, nem olhar a conta. E também não vou patrocinar, porque não vende. Porque, na verdade, qual que era o achismo? Como ele já imaginava, ele tinha uma viagem marcada de carnaval, então ele imaginou, todo mundo viaja, eu só gasto com carnaval, não gasto comprando. Então ele tirou o que ele tinha de percepção dele para todo o mercado. E realmente foi um desastre muito grande, porque aí depois você perde o ritmo todo da conta, tem que alavancar de novo. E ele usou aquela percepção dele, pessoal, para os negócios, sem base nenhuma e até sem questionar a gente, só depois que, quando voltou, ele, mas a gente começou a analisar a conta, falou, por que você tirou a central de promoções? Porque é carnaval. Mas como assim porque é carnaval?
E é bom esse tema, a gente entrar nele, porque está chegando o carnaval aí, gente. Então faz muito sentido o Luiz ter buscado isso, essa info aí, foi nessa mesma data, mas já avisar, falar, passar um pouco disso para vocês com antecedência, porque não é o que a gente tem para nós, o que o outro vai fazer. O que a gente tem de percepção não é a do outro. E as vendas continuam. Então foi isso, teve esses dois agravantes, ele tirou o Ads e ainda ficou alavancado com o preço lá em cima, não ia vender mesmo. Nem com o Ads, se ele tivesse deixado, vendendo por quase que o dobro, raramente ia vender. E aí o pior... A Vivi levantou a mão, Vivi, quer adicionar aí, só para também não perder. Eu queria compartilhar até assim um pensamento meu, porque eu sempre fui CLT antes de entrar no Mercado Livre, né? E o CLT me deixava numa zona de conforto, até porque era garantido, e eu tinha um cargo muito bom na empresa, então eu não tinha necessidade nenhuma de empreender, esse tipo de coisa, né? E isso era uma crença limitante, certo? E o que eu percebo e o que eu já estudei de crença limitante? Você vai tendo e vai sendo alimentado por comportamentos e vivências ruins. Não são vivências boas que te colocam nesse padrão de comportamento. Então, eu via o meu pai, que não deu certo como empreendedor, a minha mãe, que não deu certo como empreendedor, o Ângelo, né? Para quem não conhece, o Ângelo é meu esposo, ele já tinha tentado muitas coisas, também não tinha dado certo, né? E aí, quando eu saí da empresa, até hoje eu lembro da reunião que a gente fez com o Luiz, né? E o Luiz, muito simpático, não sei o quê, e eu toda cética. E eu assim, não, mas eu quero que mude esse contrato. Assim, pentelha, sabe, assim, do tipo, cara, não vai dar certo esse negócio e eu vou jogar areia, né? E o Ângelo super empolgado, não, linda, ele é muito bom, não sei o quê. E o Ângelo era amigo do Fernando, né? Os dois trabalham juntos em outras frentes. E aí, quando o negócio veio e começou a dar certo, eu assim, né? Chupa que é de uva, porque você tomou, não é aquilo, mas isso para falar que a gente tem que ter uma abertura muito grande interna e uma autopercepção, uma quebra de orgulho, eu diria, no meu caso, de voltar atrás e falar, você estava errada, esse negócio pode dar certo, sim. E aí, pegando o gancho com o que o Luiz falou, não é dar certo, a Deus dará. Vai dar certo, vamos lá fazer uma prece e o negócio vai. Não, né? No meu caso, deu certo, por quê? Porque houve um direcionamento, né, do Fernando e do Luiz, houve um período de aprendizagem, um período de experimentação, prototipar o projeto, né? Então, você não dá um tiro no escuro, você se prepara para isso. Mas calça a sandalinha da humildade para falar, nossa, tá vendo? Olha só como eu me fechei, olha o mundo que tinha e eu estava presa a essas crenças, né? Então, é uma quebra de conduta, de comportamento, de sociedade, porque quando eu falei para algumas pessoas da minha família, imagina, isso não vai dar certo. E sempre tem alguém que fala, não vai dar certo, né? E a gente se apega a essas coisas. Então, acho que, além dos números, tal, é uma quebra interna, sabe? Uma disposição interna de tentar. E que se der errado, isso não pode virar uma fotografia que eu coloco num quadro e fico, não, então vamos tentar de novo. Claro que isso vem com o tempo também, né? Mas no meu caso foi assim que aconteceu. Só para compartilhar o meu depoimento. Obrigado, Vivian, obrigado. Vivian, perfeitamente sobre isso, né? Eu acho que a aula de hoje parte desse princípio, que não, de nada adianta a gente ter conhecimento técnico de importação e de venda, mas se a gente não tiver uma mentalidade para estar aplicando ele também, né? Eu estava até brincando com meu filho, falando esses dias o seguinte, como é que o computador ele funciona? Ele tem um HD e um processador. Qual o melhor cenário? Os dois estavam caminhando junto. Então, o HD ele guarda informações e o processador ele processa toda aquela informação ali. Mas ocorre que é o seguinte, se você ligar o computador, eu não sei se tem alguém especialista em computador, posso estar falando alguma coisa errada, você pode, depois que
o processador carregar o sistema operacional, você pode tirar o HD, que ele vai continuar ali funcionando, e está processando as informações. Do contrário, não vai funcionar. Então, não tem como você ligar o computador e depois tirar o processador, que ele não vai funcionar. Então, eu faço essa analogia do conhecimento que a gente passa para vocês, que seria o HD, vocês estão recebendo essas informações, mas também, se vocês não tiverem a mente aberta, entender que vai dar certo isso tudo, e processar tudo e pôr em prática. Então, o motivo dessa aula é justamente sobre isso, e foi muito bacana você trazer isso aqui, que aí deixa a aula até um pouco mais dinâmica e mais rica, né? E, inconscientemente, isso aí a Sinara também escutou muito do Zé, isso aqui eu aprendi lá muito com ele, a gente tem a mente consciente e inconsciente, né? Então, assim, 10% das nossas decisões são baseadas no racional, os outros 90% é no inconsciente. Então, a nossa mente consciente, ele quer dar certo. Ele vai fazer, não, ninguém vai chegar assim, caramba, eu sou um pereba, que o Zé fala toda hora, eu sou um pereba e não vou dar certo. Ninguém, não tem uma pessoa insana que vai fazer, eu não vou dar certo. Ele vai fazer, eu vou dar certo, eu vou prosperar, eu vou para frente. Só que o inconsciente é onde estão as nossas percepções, é onde ele começa a te sabotar, ele começa a te trazer de volta para a zona de conforto, principalmente, né, quem está fazendo essa transição de carreira, o cérebro ele é preguiçoso, ele quer ficar na zona de conforto, o cérebro foi feito para para sobreviver. Então, ele quer gastar o menos de energia possível para ele ficar mais tempo possível. E se a gente começar a entender isso, a gente começa a provocar e falar, opa, não, peraí, vamos sair da zona de conforto. Mas primeiro a gente precisa entender isso, né? Que a gente, muitas das vezes, a gente acaba sendo sabotado por várias crenças. A gente começa a contar um monte de mentira para a gente mesmo, né? Ali o Fernando colocou naquela hora ali um slidezinho ali que tinha um monte de crenças limitantes que a gente conta para a gente mesmo. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho o melhor cenário, eu não tenho disso, não tenho aquilo. Então, isso já começa a sabotar a gente. Volto a dizer, eu não comecei com um cenário perfeito. Por isso que a início da aula foi assim, começa do jeito que tem, do jeito que dá. Não tem jeito. Vai, só vai, né? Então, assim, foi bem interessante essa tua colocação. Acho que deu até um startzinho melhor aqui para eu dar continuidade. E é sobre isso, gente. De nada adianta a gente ter muita informação e se a gente não conseguir processar ele. Eu vejo um monte de garotos aí, às vezes o cara chega, poxa, eu tenho doutorado, pós-doutorado, pós-mestrado, e o cara continua lá com 30 anos morando com os pais ali e não tem um salário. E quer ver outra coisa que eu achei espetacular do Lorenzo ali, cara? Volta a dizer assim, poxa, ele fala assim, poxa, não está tão bonito qual o do Luiz. Cara, de coração, tu está com quantos anos, Lourenço? 16, 17 anos? 17. 17 anos. Rapaz, eu daria tudo para ter a minha mente e voltar à idade que você tem hoje. Então, assim, rapaz, você está 1 milhão de anos de luz na minha frente, pode ter certeza disso. Porque na sua, não, na de todo, na minha também, tá? Então, assim, interromper, cara. Tu imagina quando tu chegar da nossa idade. Exatamente. É mesmo. Parabéns. Exatamente. Então, assim, o teu momento de hoje, você já começou. Claro, se a gente comparar tete a tete aqui, eu tenho 10 anos na tua frente. Mas se pegar o teu momento, a tua vida, a tua idade, e comparar com a minha, rapaz, tu tá dando luz na minha frente. Então, isso que eu quero falar sobre mentalidade. Então, você está aqui botando em prática, de fato, tudo que você está aprendendo. Você está processando isso tudo. Você está tendo coragem de ir para frente. Você está tendo consistência, é outro ponto que eu queria entrar também, né? Então, assim, de nada adianta a gente ter coragem de começar e depois não ter consistência. A consistência é o que faz com que a gente melhore cada vez mais e mais, né?
se eu estou aqui hoje, é porque eu tive consistência, porque se pegar o Luiz de 10 anos atrás, o Fernando me conhece. Era outro Luiz. Então, a consistência vai fazendo com que a gente melhore cada vez mais. Né? O Luiz, que depois que saiu da casa do Zé, é outro Luiz, é outra mente, a mente expandiu de uma maneira gigantesca. Então, a consistência é muito importante. Sem consistência, cara, não vai para frente. E uma coisa que eu queria falar sobre a consistência é o seguinte, né? Muitas das vezes a gente acha, o que move a gente acaba sendo alguns resultados, né? E quando a gente não enxerga o resultado, parece que aquele frustra um pouco a gente. Só que eu fui à igreja domingo agora e olha como é que as coisas vão se fechando aqui, né? O gancho do que você falou, a mensagem que você falou, e sobre essa passagem que a pastora contou para a gente sobre Davi, que eu acho que eu não sou, tá, gente? Não sou muito profundo de Bíblia aqui, então eu só escutei um pouquinho lá, se eu falar qualquer coisa errada, me perdoem, tá? Mas Deus pediu para ele construir o templo de Salomão, né? O Salomão era o filho dele, e muitas das vezes a gente acha que construir uma empresa, por exemplo, você só vê resultados ali, né? Você acha que só está começando a construir a empresa quando você vê a primeira venda. Mas esse momento de todos vocês aqui no aprendizado, ele já iniciou o projeto. Só que vocês ainda não conseguiram ver, palpar o resultado. Foi o que aconteceu com o Davi. Então, o Davi, Deus pediu para ele construir o templo, e ele já sabia que ele não ia conseguir ver aquele templo. Quem ia terminar o filho dele. Mas em momento algum ele desistiu. Ele foi lá e continuou fazendo. Mesmo sabendo que ele não ia ver resultado, olha isso. Ele foi muito consistente nisso. Mas, além do mais, ele não viu o resultado físico, mas no momento que ele começou a planejar, ele construir o templo, separar todos os insumos que ele precisava, o projeto já tinha iniciado ali. Ali é tão importante quanto. Né? Então, a gente acha que realmente quando faz a fundação, começa a subir a parede, ali começa a construção, a mão na massa. Mas não, nesse momento vocês já estão fazendo, já estão construindo a empresa de vocês. Só que, neste momento, vocês não estão enxergando o resultado. Outro exemplo que eu gosto de falar que é crescer para baixo. Né? Uma árvore, ela começa a crescer para baixo, ela enraiza primeiro para depois dar os frutos. O fruto é resultado, hein? Igual o meu resultado de 10 anos. Não foi da noite para o dia. Né? Hoje você enxerga, né, Lourenço, a minha empresa fala assim, poxa, não é tão bonito. Mas, cara, comecei numa salinha pequenininha. Eu acreditei, eu vi, eu enxerguei. Confesso que onde a empresa está além do que eu enxerguei lá atrás, mas eu acreditei e fui consistente, mesmo naquele momento não me entregando muito resultado que eu queria naquele momento. Mas eu sabia que uma hora esse resultado ia chegar. E esse resultado está chegando para mim hoje, graças a Deus. Então, a consistência é outra coisa que é espetacular. Sem ela, eu acho que nenhum empreendedor vai para frente. E não frustrem por demorar a aparecer os resultados, porque ele vai aparecer, pode ter certeza. Cedo ou tarde, ele vai. Propósito de vida, exatamente. Propósito de vida. Então, assim, eu até me emociono um pouco aqui, que parece que assim, as coisas se encaixaram, né? Quando eu escutei essa passagem ali na igreja, eu falei, caramba, tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar. Então, consistência é isso, gente. Consistência é isso. E aí, pessoal, o que está fazendo sentido isso aqui para vocês? Tá tudo tranquilo? Muito, Luiz, muito. E eu acho que dá para até fazer, até sincar, não sei se você vai passar isso um pouco mais à frente, Luiz, mas até para sincar, quando a gente fala de percepções, né? A gente falou ali de percepções limitantes, que nem teve ali da parte de vendas, né? De um mentorado, no carnaval, tá fazendo essa percepção que não existia venda. E da mesma forma, muitos de vocês estão aí em, por exemplo, fases de garimpos de produto,
buscar ali novos produtos para fazer a importação. E aí, qual é a percepção que o Luiz está passando aí que a gente pode associar também nessa parte da nossa mentoria? Esse produto eu jamais compraria. Então, eu não vou nem olhar para ele aqui na parte de importação. Esse produto aqui é muito ruim. Muito ruim comparado com o quê? Para quem? Esse produto é muito caro. É caro para quem? Então, essas mesmas percepções, e a gente falar de percepção, e aí usar nessa parte que quem está aí na busca de produtos da importação, nesse estágio, é enxergar não com o seu olhar. E aí sim, realmente olhar os números que a gente ensina vocês a checarem. Então, se a gente vai lá, se tem a demanda que está ali mostrando os números claramente, se eu gosto dele, se eu acho bonito, tem que deixar isso de lado, tem que tirar essa percepção de lado e realmente expandir a mente para números. Aí você vai focar em números. Porque se a gente ficar tentando encontrar o produto que nós gostamos para vender para nós mesmos, a gente sabe que a gente vão ter iguais ao Fernando, iguais, não vão ter, mas vão ter parecidos que podem pensar da mesma forma, mas é uma quantidade pequena. Aí eu vou vender só para pessoas parecidas comigo, ou com o mesmo gosto que o meu. Eu estou limitando drasticamente, talvez, os meus produtos, a limitação de onde eu posso alcançar. Então, usando essa percepção aí limitante para os nossos produtos também. Ah, esse produto aqui não vende. Pô, eu não compraria jamais esse produto. Não importa se outros comprarem, melhor ainda. Então, é esse ponto que é vocês enxergarem também dentro dessa questão limitante. Talvez vocês não estejam conseguindo conciliar ao que o Luiz está contando, mas colocando essa mesma analogia dentro da nossa mentoria, do que muitos estão passando, é isso aí. E também, não só na parte de importação, Mercado Livre, na parte de anúncios, a mesma coisa. Então, eu vou fazer isso aqui, poxa, esse negócio tá diferente no meu olhar. Gente, tem números, a gente tem estratégias para olhar. O que eu acho disso? O que eu acho? Não, a gente tem as métricas para analisar. Então, quando a gente passa para empresário, realmente, é fazer esse papel de gestor. Olhar números e aí sim tomada de decisão. Existem ali o sexto sentido que o Luiz falou, realmente tem, mas a gente tem aqui uma base que a gente sempre passa para vocês e que é assim, ó, vamos colocar esse lastro em números, porque os números não mentem. Então, se deu venda ali, se tem demanda, tem a margem, tem isso, o número não mente. Então, esquece a nossa percepção de que esse produto não vai vender, que é ruim ou que é aquilo, que eu não compraria. Só para aproveitar e não passar muito tema, Luiz, mas já fazendo aí já a inserção aí dentro desse momento aí que vários aí estão passando. A Vívia levantou a mão, Vívia, diga. Hoje eu tô faladeira, gente. Mas aqui, ó, uma coisa que eu aprendi com vocês, né? É que eu não tenho que casar com o produto, eu tenho que casar com a margem de lucro dele, né? Porque no começo eu queria coisa bonitinha, assim, eu olhava e falava, isso aqui eu consumiria, né? E aí, na hora que metia lá na planilha de vocês, falava, não, isso aqui não vai dar certo, né? A hora que colocava lá também no Mercado Livre para pesquisar, e isso foram para várias coisas. E aí, toda hora vocês falando isso, mas o negócio não entrava na minha cabeça. Aí, quando eu entendi mesmo, eu falei, meu, é isso, tipo, não importa o produto, importa a margem dele, porque existe um propósito, né, para eu estar aqui, mas existe também o desejo, que é ganhar dinheiro, né? Então, aí eu aprendi, e aí agora eu tô bonitinha na lição de casa, né? E outra coisa que eu queria falar é a questão dos grupos. Eu sou repetente, né? Vocês sabem, por isso que eu estou aqui de novo. Mas eu acho que os grupos da mentoria, eles têm uma força muito grande na questão da comunidade e da troca. E que, às vezes, a gente não utiliza isso da melhor forma. Então, quando aconteceu lá do Lorenzo, né, no começo da semana, e aí a gente deu parabéns e vibrou com ele, isso é muito legal.
porque significa que alguém tá vencendo ali entre a gente, e daqui a pouco vai chegar a nossa vez também, mas ter a troca, até de falar, ó, este produto para mim não deu certo, esse pode dar para você ou não, porque aqui a gente não é concorrente, existe um espaço muito grande no Mercado Livre que faz com que a gente não seja concorrente, tanto que a gente vende os mesmos produtos, alguns produtos a gente vende, né, junto com o Fernando e com o Luiz. Tudo bem que eles estão anos-luz na frente, né? O algoritmo leva primeiro para a conta deles, para depois levar para o nosso. Mas não é concorrente, né? Então, eu acho que esse senso de comunidade que a gente tem aqui nos grupos é de grande valia. Assim, eu aprecio muito. É verdade, a gente tem também essa crença limitante no início, né? Olha, se fulano vai vender a mesma coisa que eu, então ele vai virar um concorrente meu. Gente, o mercado é muito grande. Eu já não dou conta, o meu estoque não dá conta, então não é sobre concorrência, e sim comunidade, um ajudando o outro mesmo. E isso eu também demorei a enxergar assim, né? Tanto que no início eu ficava assim, caramba, eu vou ensinar um monte de pessoas a ser concorrente meu. Aí depois que realmente comecei a entender, falei, não tem isso. É uma comunidade que um vai ajudar o outro. Porque se não entrar vocês, vão entrar outras pessoas de qualquer maneira. Então, melhor que entre pessoas aqui do nosso ciclo, do nosso convívio, né? E essa questão que o Fernando falou, eu consegui resumir em algumas palavras, é trocar o nosso olhar de comprador para o de empresário, né? Quando a gente vai garimpar produto, né? Eu sei que não é fácil no início, porque, volto a dizer, né, o nosso inconsciente acaba ficando assim, nossa, eu compraria para mim, eu compraria, mas se a gente conseguir treinar a nossa mente para, eu não vou comprar esse produto para mim, eu não sou comprador, não sou consumidor desse produto, eu sou o revendedor deste produto. Eu sou empresário, eu vou comprar para revender. Ele não vai ficar na minha casa, ele vai ficar no meu estoque durante um tempo, só isso. E aí eu acho que você consegue sair um pouquinho dessa questão do eu gosto, acho legal, ou quem usaria, né? E aí começa a analisar números friamente mesmo. E botar aí depois que você consegue treinar a tua mente para isso, aí começa sim colocar uma pitadinha do sexto sentido, das percepções e por aí vai. Agora, no início, se a gente não tiver com a mente bem treinada, a percepção, ele tende a enganar um pouquinho a gente também, tá, pessoal? Luiz, perfeito, Luiz. E deixa eu aproveitar também, a gente você falou sobre consistência, né, que você manteve e tudo mais. Pessoal, a consistência, a gente vem sempre falando, principalmente nas partes que a gente fala de busca de novos produtos, a gente conseguir, e aí também faz parte de uma organização, de a gente se organizar, mas também não deixa de ser uma consistência, eu acho que é a principal palavra, mas é que às vezes a gente deixa, eu vou deixar e vou fazer tudo no final de semana. Não garimpei nada essa semana, não busquei produtos, e final de semana eu vou tirar sábado, ó, tô livre para fazer, só vou fazer aquilo. Gente, não vai fazer. Quero que você ficar 1 hora, 2 horas na frente do computador, 2 horas e meia, você já não vai conseguir processar e vai tornar chato, e aí você vai querer depois só no final de semana, você vai perder a consistência. Então, dentro de consistência e organização, separa um momento por dia para poder executar aquela tarefa. Nós tínhamos um mentorado logo no início que ele falava que não tinha tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Isso é uma das coisas, era tempo e dinheiro, não tinha. E aí, o tempo, ele falou, pá, quanto tempo você leva para fazer um anúncio? 1 hora para fazer um anúncio? Não, já estou expert. 15 minutos eu faço. Caramba, 15 minutos. Vamos dar 30 minutos para você fazer bem feito ali, ok? Se você pegar de manhã, você acorda às 7 horas, 6 horas, meia hora antes, você acha que não consegue fazer um anúncio por dia? Não consegue fazer? Ou na hora do teu almoço, tem 2 horas de almoço, 3 horas, é empresário, tirar meia hora, você acha que não consegue fazer um por dia? Final de semana você tem 7. Aí está postergando há um mês sem fazer um, porque não tem tempo.
porque fica esperando aquele, final de semana eu vou fazer, final de semana eu vou fazer, e aí nunca faz. Perde a consistência. E a mesma coisa também falando de dinheiro. Não tem dinheiro, porque não dá, porque não sei o que lá, e daqui a pouco, e soltava, porque eu tenho 2 jet ski, um barco, 3 carros, uma casa de praia. Realmente, você não deve ter dinheiro, tá duro, né? Então, olha como que é sabotagem na mente. Olha como sabota. Então, fala que não tem tempo, fala que não tem dinheiro, mas é só parar e focar. E realmente a consistência, claro, dentro dessa organização, tira um pouquinho de tempo por dia e faz isso aqui e vai fazendo. Você não vai precisar ficar ali dedicado 24 horas, até porque dá um bug, gente. A gente começar a olhar produto, buscar no 688, produto chinês, a gente olhar ali, fazer esse garimpo, demanda, viabilidade, tem hora que trava. Você vai falar, não, deixa eu tomar uma água, tomar um café. Então não adianta ficar colocando o dia inteiro. Se você tiver esse controle e conseguir ser organizado, excelente. Mas fora isso, tenha consistência, não fica jogando para frente. Eu vou tirar um dia, eu vou tirar outro dia. Faz um pouquinho por dia. Só para pegar esse gancho aí da consistência aí também. Ô, Fernando, você tocou um assunto bem interessante. Assim, a gente sabe que muita gente, quer dizer, todo mundo aqui tem o teu negócio principal, e isso aqui é, digamos assim, é a segunda opção. Mas a gente sabe que, apesar de ser uma segunda opção, ela é algo que é escalável, ela é realmente muito grande. Você consegue, né, ter um negócio que, sendo o teu principal daqui a algum tempo, algum período, né? Então, a pessoa realmente tem que tomar posse disso. Eu quero ser realmente um empresário de e-commerce. Então, no início, ele não precisa abandonar o negócio dele e agarrar isso aqui, mas ele precisa estar ali, pelo menos, todos os dias, fazer um pouquinho daquilo ali. E não jogar ele num escanteio e falar assim, não, isso aqui é a minha segunda opção, então, quando eu tiver tempo, eu vou lá e dedico isso aqui. Então, é mais ou menos isso que eu sugiro às pessoas, a tomar posse e falar assim, não, apesar de hoje não ser o meu negócio principal, mas eu sei que lá na frente isso aqui é muito grande, dá para crescer bastante. Então, realmente pegar ali, todo dia um pouquinho, pouquinho. E eu gosto muito de analogia. Então, por exemplo, você vai ficar sem comer durante a semana inteira e vai comer tudo de uma vez só no final de semana? Não vai. Você não aguenta fazer isso, né? Exercício físico é a mesma coisa. Não adianta você, em um dia eu vou ficar 5 horas malhando. Não vai funcionar desse jeito, não vai criar musculatura, só vai estragar teu corpo. Então, a academia é a mesma coisa, é consistência, todo dia, ou 3 vezes por semana, 1 horinha ali por dia, aí você vai ter resultado. Então, é basicamente isso. Então, a gente precisa fazer ali, organizar o tempo ali, 1 hora por dia, meia hora por dia ali, fazer de pouquinho em pouquinho. E aí vira uma rotina. Quando vira uma rotina, quando você vê, você já está fazendo e está fluindo as coisas. Mas eu acho que o principal de tudo é isso, tomar posse. Falar assim, é isso que eu quero. É isso que eu vou botar minha energia, mas também não precisa se dedicar 100%, largar tudo e só focar nisso. Mas precisa de, né, organizar um pouco essa energia aí, tá? Perfeito, Luiz, perfeito, exatamente isso. E, pessoal, é que nem esse exemplo da academia é fantástico, porque quero ver quem aguenta, não sei o Fabrício, o Fabrício é dono de academia, mas de repente ele conhece alguém lá, mas o cara que malhar, batendo ali 5 horas seguidas, vai ser um He-Man da vida, ser um Arnold Schwarzenegger, sei lá. Mas, gente, é tirar Mas só um realmente... dia também não funciona. Não funciona. tirar esse tempo ali, fazer um pouquinho a cada dia. Isso aí foi maravilhoso, Luiz. É isso, é olhar isso. Caramba, não vou conseguir fazer e não vai, gente. É claro, se alguém conseguir, maravilha, parabéns. Mas eu tenho certeza que vai ficar mais prazeroso. Um pouquinho por dia. Opa, vou dedicar, vou olhar a conta. Tem gente que começou a abrir a conta e, nem vi. Aí depois só entrava em contato com a gente. Ih, caramba, tá negativado que eu tive venda há 14 dias e eu não entreguei. Eu falei, há 14 dias você não acessa a tua conta? Você quer ser empresário como? Como isso? Você abandona a tua empresa, é uma empresa. Você abandona a tua empresa há 14 dias, não adianta. Então, você não tem que ficar ali bitolado, mas também não pode abandonar. Não tem que acessar a conta.
vocês começam a entender isso. O Lorenzo agora está bem fincado aí dentro do grupo, porque chegou produto novo. Eu acho que nem cadastrou tudo ainda, né, Lorenzo? Já tem SKU para cadastrar ou já cadastrou tudo já? Tem mais um bocadinho. Principalmente questão de pulseira, que eu trouxe muito madeira. Então, mas você não vai pegar e conseguir tirar um dia só para fazer isso, você vai meter o pé em tudo. Então faz um pouquinho por dia, faz a consistência e vai indo. É isso que a gente quer transmitir também para vocês. E é claro, tudo isso a gente está falando em negócio e serve para o nosso dia a dia também. Academia, que nem o Luiz falou, nosso estilo de vida ali, para nossa rotina pessoal, né? Para nosso tempo que vai dedicar ali a Deus, ou que a gente vai dedicar para nossa família. Então, essa sequência, essa consistência é importante. Mas diga, Luiz, vamos lá. Eu te interrompi demais já, né? Não, pessoal. Assim, basicamente isso aqui que a gente queria falar sobre hoje, né? Então, assim, essa questão da mentalidade, de ter coragem, de assumir risco, de ter consistência. Eu acho que esses são os pilares, digamos assim, para realmente a gente empreender. Então, eu parei para pensar esses dias e basicamente isso aqui, é a mentalidade. Se a gente ficar na zona de conforto, querer a segurança, a gente não vai conseguir empreender. E outra, né, Vivian, é uma falsa sensação que a gente tem de segurança sendo CLT. A gente acha que a gente está sendo seguro, a gente acha zona de conforto, sim, mas é uma sensação muito falsa de segurança, né? E quando a gente entende que não existe segurança, aí que a gente acaba adquirindo a segurança mesmo, né? Porque você cresce de uma tal maneira que você começa a ter liberdade de tempo, de território financeiro, e isso te dá uma segurança. Mas no início... E quando você não tem a segurança, isso quebra, por exemplo, do CLT, você parece que você perde a identidade, foi o que aconteceu comigo. Então, olha só, 18 anos de uma empresa, né, sendo gerente, quer dizer, aí de repente esse negócio acaba, aí você fala, meu, quem sou eu? E quando você está empreendendo, você sabe quem é você sabe o que você está fazendo, né? Então, é diferente, mas eu precisei passar por este processo, conhecer vocês, para que houvesse essa mudança, né? Mas a gente tem essa falsa sensação, sim, e hoje é uma liberdade, né? E vocês acompanham a gente, a nossa conta, vocês sabem que a gente está numa baixa, e tá tudo bem, sabe assim? Tá tudo bem, porque eu aprendi que existe o alto, existe o baixo, e daqui a pouco eu tô aqui no meio, e isso não me define, entende? Isso é uma parte da minha vida. Então, a aula de hoje eu acho muito legal, porque aprofunda coisas que a gente não fala no dia a dia, não fala nos negócios, né? Então, é uma reflexão que a gente leva para outras áreas, não só para a nossa questão profissional, né? Então, obrigada, gente, por abordar. Para mim foi muito rico. E, na verdade, a gente fala de segurança, né? A segurança do CLT. É um pensamento até você estar empresário. É claro, empresário não é fácil lidar, principalmente no Brasil. Já vou te dar a palavra, tá, Fabrício? Mas, depois que a gente começa a empreender, voar, e a gente imprimir os nossos negócios, né? O que a gente quer fazer realmente, fazendo dar certo, a gente olha, na verdade, não o CLT como uma segurança, mas, caramba, eu estava aprisionado esse tempo todo. Aí que a gente consegue entender, é claro, cada um tem os seus desafios, como empresário, as suas travas. Ser empresário não é fácil. Quem tem bastante funcionário, o Fabrício está aí, já vai citar aí, tem um monte de funcionário, então não é fácil lidar, mas duvido ele voltar para trás de um balcão lá, ou pode até voltar se precisar, porque ele é guerreiro, mas duvido se ele vai falar, não, vou voltar lá porque eu quero, voltar ali atrás. É muito complicado, pelo menos seria muito difícil. Se fosse, a única coisa que tem para fazer da tua vida, claro que eu vou lá, não vou deixar para trás. Mas é muito complicado isso, porque a gente consegue enxergar como uma prisão. Caramba, eu estava preso esse tempo todo. Olha o espaço que tem, tanta coisa que eu tenho para fazer, de oportunidades, né, de conexões, porque o trabalho, quando a gente está ali, vem um conforto. Quem quer sair do conforto? Ninguém.
E aí você não se mexe. Tá passando um negócio ali na frente, falei, eu não, vou ficar aqui no meu, tô confortável aqui, tá gostosinho. E fica, e não vai, e nunca avança. Aqui a gente tem que se mexer. E isso que faz andar. Esse destrave que faz a gente andar e faz crescer. Enfim, a gente consegue realmente buscar novos horizontes, alcançar novos horizontes. Diga, Fabrício. Tu falou aí negócio de funcionário. Eu vim de camelô, tá? Vocês não sabem a minha história, mas eu vim de camelô, vendedor de rua, motoboy, tudo que vocês imaginaram eu já trabalhei, tá? Só não terminei o 2º grau por decepção, que eu não passei na prova da polícia e meu diploma não era bom. Aí eu saí de lá e fiz a prova, aí fui e fiz o 2º grau. Mas aí também não consegui mais ser polícia, era motoboy, virei camelô, e daí hoje eu tenho mais de 100 funcionários, né? E o que eu vislumbro em vocês dois, né? Vamos dizer assim, né? Eu conheci o Luiz, vislumbro em vocês dois. E eu já sei que é assim. O dinheiro que eu giro na minha empresa, que eu tenho bastante funcionário que é no provedor, eu, com 3, 4 pessoas, eu giro ele no e-commerce. E com menos dedicação, né? Dedicação, assim, me sugando menos, vamos dizer. Me sugando menos. E eu tenho certeza que dá certo, né? Porque o Luiz, como eu fiz isso sempre, né? Ele é patrão de um primo meu bem distante, mas... E aí eu acreditei e eu acredito no projeto. E hoje mesmo, vocês estão botaram isso aí, falando de tempo, eu peguei, como eu tenho vários negócios, aí eu uso a técnica de Pomodoro, quando eu foco. Aí eu foquei hoje, botei ela aqui, aí 25 minutos é um negócio, 5 descansa, 25 faz outra tarefa, 5 descansa, e isso ajuda muito a gente a se organizar no dia. Legal, legal, muito bom, Fabrício, parabéns. Parabéns, sua história é muito maneira. Eu admiro você. Para trabalhar com tanta gente assim. É claro, a gente quer que o e-commerce, mesmo dando volume com pouca gente, mas imagina se a gente tiver tudo isso no e-commerce, é porque o negócio está muito gigantesco. E é isso. Vamos buscar isso. O pior de tudo, de todos os inimigos que a gente tem é a justiça do Brasil. Não são os funcionários se aproveitam dela e a justiça do Brasil é contra a gente. Infelizmente é isso. O CLT, né, a lei CLT, ela realmente eu falo que ela é o câncer, né, dos empresários ali, mas enfim. Eu tenho um funcionário que perdeu a causa de 0, recorreu, aí está em 60 mil a causa para ele agora. Covardia. Olha que loucura. Covardia. Aí já tive que depositar 20 para poder recorrer. Covardia, né? Covardia. Mas e realmente é isso. Sair do CLT é encarar novos desafios, problemas o dia todo. A gente tem que matar um leão e deixar já o outro ali acorrentado para depois. Mas tenho esse prazer que realmente é um desacorrentamento para a gente seguir. E realmente fazer parte dessa percepção aí, saindo das limitações, cara, a gente tem um mundo para explorar que às vezes está ao nosso redor, a gente não enxerga. Amigos que têm ali empresas, indústrias que são lá gigantescos e a gente está ali, caramba, que produto que eu vou vender? Está ali do teu lado. Então, a gente abrir a mente para a gente começar a enxergar negócios. E não custa nada. Cara, você está vendendo isso daqui? Deixa eu te ajudar, vamos fazer um teste. Aí eu entro o que o Luiz falou, e fala bastante isso nas aulas. Testa. Você tem esse produto aqui? Vamos fazer um teste, vou anunciar ele aqui, você tem na pronta entrega? Quantas peças? 5, 10? Vou anunciar, vendeu, eu pego aí com você e a gente acerta, beleza? Beleza. Seguiu. Olha como pode surgir, às vezes, até uma sociedade de você entrar com uma parceria com uma pessoa que tem produto, não sabe vender, e a gente está aqui ensinando a vocês. Então, esse desbloqueio realmente limitante que a gente tem, que nem estou focado na importação. Meu material de importação não chegou, não vou vender nada. Não é bem por aí. A Vívia está aí, quando começou, foi lá, buscou, comprou produto na 25, saiu comprando um monte de coisa, colocando para vender, foi levantando a conta e fez acontecer, como outros já aqui do grupo já fizeram também. Na época eu fiz também, quando eu comecei, não tinha importação, comecei
vendi até os envelopes de segurança do Luiz, startou muito bem, tinha outros produtos de amigos, ia colocando, porque começa a enxergar como uma oportunidade de negócio. Então, a gente também não pode se limitar ali minha importação não chegou ainda, não tenho nada para vender. A gente está aqui para ensinar que vocês têm aí muita oportunidade, é só olhar, respirar, você vai enxergar bastante coisa. Fernanda, falando sobre oportunidade, né, e a gente fala que enxergar o copo meio cheio e meio vazio. Lembrei de uma história que, assim, sensacional. De repente, vocês já até escutaram, né? Mandaram uma historinha, né? Mandaram um vendedor de sapato lá para a África. Aí um chegou lá, ficou 2 dias, já ligou para o patrão e falou, cara, vou meter o pé daqui porque ninguém usa sapato aqui. Vamos vazar disso aqui. Aí o outro também foi para lá e mandou mensagem para o patrão, rapaz, vou ficar por aqui mesmo porque ninguém usa sapato aqui, não tem nem concorrente, me deixa aqui que eu vou brincar de vender. Então, assim, é a mesma situação, a situação era a mesma, é como ele enxergou. Uns enxergaram um problema e outros enxergou oportunidade. Então, assim, com o tempo a gente vai começando a treinar a nossa mente para isso, né? E muitas das vezes é onde o pessoal bate para mim e fala, caramba, você tem sorte, Luiz. Nossa, você é sortudo, Luiz. Eu falei, não, gente, você vai treinando a tua mente, o que para uns são problemas, para outros são oportunidades. E é basicamente isso que você falou aí. Às vezes o cara assim, poxa, eu não tenho importação, faço o que aqui agora? Você tem uma visão 360 ali, e as oportunidades estão aí a todo tempo. Basta a gente agarrar ela, mas a gente tem que estar com realmente a mente aberta para agarrar. Luiz, a gente não se programou para isso, mas aí, para a gente também não estender muito, eu vou usar o teu gancho, já uma aula que você já fez. Acho que você não se programou para isso, mas vou usar o teu exemplo e depois você continua. Mas aí, o que eu vou pedir para cada um de vocês? Como não estão preparados, para vocês fazerem a hora que a aula acabar, pegar um papel, uma folha de caderno, uma folha de A4, que seja uma caneta simples, não é nada de outro mundo. E rapidamente aí desenhar uma casa. Rapidamente. Não é para postar amanhã. Pega aí já, desenha uma casa, tira uma foto e manda lá no grupo lá da mentoria. A gente vai integrar e aí a gente vai ver todas as casas ali e aí depois o Luiz vai dar o resumo ali para vocês, que é um complemento disso daí, um complemento da aula de hoje, mas aí fica já de lição. É simples, pega um papel, não precisa pegar esquadro, não, pega ali, desenha ali uma casa ali, né, Luiz, e tira uma foto e manda ali no grupo. Eu não sei se a Sinara teve aula com o Fernando de vendas. Não, tive, mas ele partiu para a parte de constelação, porque eu estava bem abalada emocionalmente naquela época da fase que eu estava fazendo o curso com o Zé. Entendi. Porque, assim, as aulas dele são sempre dinâmicas, são sempre diferentes, né? Então, ele fez essa dinâmicazinha bem bacana. Não cheguei a fazer. Deixa para final, pessoal. Então, é ótimo, Sinara, que você não fez. Fazem isso, desenha uma casinha aí, dá um print e manda para a gente. E aí, pessoal, fez sentido para vocês a aula de hoje? Fez sentido? Que bom, espero ter ajudado aí a gente dar esse destrave. É uma aula bônus para que a gente possa também estar conversando, a gente só integrar as percepções de cada um de vocês, a gente realmente ter esse entrosamento aqui como um grupo, como uma comunidade mesmo, que a Viva falou ali de estar no grupo, então que vocês tiverem ali para postar no grupo, postem lá, a gente vai integrando aí todo mundo. A gente citou na aula anterior de postando produto, pessoal, estou com dificuldade nesse SKU aqui, às vezes a cor, um vende uma cor para caramba, o outro não consegue vender, o que você pode me ajudar? Então, essa comunidade que está ali no grupo é para vocês realmente estarem fazendo essa troca, tá? E não se pensar que, se eu colocar ali, outro vai querer vender. Até porque a gente ensina as técnicas de olhar os anúncios do Brasil inteiro. Não é uma foto ali no grupo que vai limitar alguém. Então, deixa esse negócio para lá. Então, vamos realmente nos ajudar. Então, o grupo é para isso mesmo, tá? Podem ficar à vontade.
E aí, desenha aí a casinha aí e manda, tira foto e manda no grupo. E aí depois a gente manda lá um complemento ali para vocês sobre essa finalização, esse desfecho aí da casa. Ai, tenho medo disso, viu? Freud explica essas coisas, viu, gente? Não precisa ter medo não, Vivian. Só mandar, só mandar. Quem Pessoal, não tem ninguém aí com um papelzinho na mão, dá para a gente fazer agora rapidinho. Tá? será que todo mundo está pronto? A gente não falou nada disso. Não sei se Eu está todo tenho mundo pronto papelzinho. aí. Deixa eu ver aqui só Ah, um então, papel tá e uma todo mundo caneta. fazer rapidinho, Só um então. segundo. Se Tá. todo mundo tiver, já tira esse frio na barriga aí, Vivian. Já vamos fazer logo. Dá 15 segundos para desenhar a casa. Deixa o Fabrício voltar aí. Ó, É não vale rápido. não. Ah, você já está queimando largada. Eu estou vendo você desenhando aí, hein? Espero eu falar já. Estou desenhando aqui também. Mas eu já estou antecipando que esse desenho com 15 segundos antes ou depois vai ser o mesmo. Não, você não conta que você já participou dessa dinâmica aí. Esse é um desenho que a gente aplica nas crianças para fazer teste projetivo, sabe? Da família, não sei o quê. Eita, é só para desenhar a casa, hein, gente? Não vamos desenhar a motosserra, essas coisas, hein, não. O Fabrício foi desenhar um Corel Draw, pelo jeito. Ó. É, eu acho que ele foi pegar a tijolo ali para fazer. Ai, ai. É, gente, é. Eu já vou pegar Fabrício. aqui. Bora, Fabrício, Ô, vamos. Entrou. aproveitando esse tempinho, essa pausa aqui, me tira uma dúvida que eu tô desde um tempão para perguntar para você. O que é bisel de relógio? Bisel. Você está fazendo o cadastro, né? Uhum. Bisel. Vai ter, quando você for fazer cadastro de relógio, vão ter um monte de nomezinhos aí que são específicos, né? Sim. Mas o relógio, existem ele retinho, existe ele inclinadinho, existe esses cortezinhos nas laterais. Esse bezel ou chanfro é utilizado, às vezes, espelhos, vidros, e da mesma forma o relógio. Então, ele tem ali abaulado, reto, eu não sei todos os nomes que tem, que são tantos modelos, mas é o estilo que ele é de acabamento ali. Bisotado, você já viu falar espelho bisotado, vidro bisotado, mas geralmente é utilizado esse bisel, esse nome, tá? Show. Fabrício, já até construiu a casa, né? Tá com azulejo e tudo já, né? Acabamento todinho. Olha lá, tá com tijolo Tá aí. ótimo. Tá show, tá show. Então vai, vamos seguir então. Aqui em casa não tem caneta, não, maluco. E a caneta Pronto. Pronto. Podemos? Estou tentando desenhar. Deixa eu ver se eu arrumo papel. Não, vai aí mesmo, Fabrício. Vai, desenha na caixa Vai aí mesmo. mesmo. Vai nessa A caixa caixa. não A caneta. está deixando eu desenhar, não. Pega um boleto e desenha no boleto, e depois É a caneta. só não dá para desenhar no dinheiro, mas no boleto Não, pode não. desenhar. Eu não tenho caneta, maluco, aqui em casa. Tem um tablet aí não para desenhar no dedo ali? Ela começou a escrever agora. Se ela Já tomar tá aquela- valendo, Luiz? Valendo? Tá valendo, então? Espera aí, deixa eu botar o cronômetro aqui. Pode? Então, 1, 2, 3, já valendo. 15 segundos, hein, pessoal? Rapidinho. Ó, tem mais 5 segundos, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos.
Vamos Boa. lá? Só mostrar aqui, pode mostrar assim na câmera mesmo aqui, ó. Vai, cada um mostra o seu desenho aí. Sinara, vamos ver o da Sinara. Chega aberta aí, Sinara. A casa da Sinara desenhou um corte plano. Sinara tá. Isso aí é coisa de Corel Draw, ó. É, isso que eu tô vendo aqui. Mas aqui, Lorenzo, olha lá o Lorenzo, a da Dona Tânia ali, da Vivian também. Foi a mais também. simples. Cadê? Deixa eu ver. Ah lá, Fabrício, chega mais Legal. perto ali, Fabrício, dá para ver. Boa. Ok. A Sinara, você desenhou uma planta baixa, Sinara? É isso? Foi a planta baixa que você fez? Não, aí... Ah, tô vendo ali a porta, a Tá mutado o teu janela. microfone. Descreve Tá teu mutado. desenho. Tá mudo o teu microfone, Sinara. Libera aí e descreve teu desenho. Tá, aqui a minha casa é de 2 andares. Aqui, né? 2 andares, aqui é 2 janelas, duas portas, né, que abrem. Aqui é um vidro que vem lá de cima, pé direito duplo. E Você faltou a desenhou a porta de sua, entrada. você Desenhou desenhou a a sua casa que você casa. mora hoje, né? É, Legal. boa. A da Dona Tânia, coloca a Dona Tânia na tela aí para a gente ver. Olha lá, olha lá. O Escreve ela. Ó. telhadinho. Telhado, as janelas, uma portona, as janelas lá em cima, ok. Lorenzo, mostra a sua aí, Lorenzo. Para todo mundo ver. Chega mais perto aí, e para um pouquinho. Aí foi, aí, beleza. Mesma coisa. A A Vívia, janela lá em sua, cima. Vívia. A Vívia também, mesmo telhadinho lá, ó. Ok. O Fabrício, mostra de novo aí, Fabrício. Eu não sei desenhar, não, mano. Tá. Não, tá chega mais ótimo. perto, chega mais perto da câmera. Aí, não, tô conseguindo ver, tô. Foi. É, embaixo. Legal. Bom, vamos lá. Quem mora em casa aí? A Sinara, acho que já falou que mora em casa. Eu. Você mora em casa. A Vivian mora em apartamento, né? E o Lorenzo? Eu moro em casa também. Em casa. E a Dona Tânia? Apartamento. Apartamento. Legal. É assim, é porque ele dá certo um pouquinho mais, deu certo com todo mundo, com a Sinara que desenhou a casa dela que ela vive hoje. O que acontece com essa dinâmica aqui? Quando a gente pede para a gente construir uma casa, a gente traz lembranças da infância, porque desenhar a casa realmente, quando nós éramos pequenos, né, quando a gente tem um intervalo na escola, a gente acabava desenhando essas casas aqui. E o mais interessante é que, tirando a Sinara, que ela desenhou a própria casa dela, os demais desenharam casa de estilo americano. Onde vocês acham essas casas aqui no Brasil com essa telha assim? É as casas antigas, né? As casas antigas ou de estilo americano? Nordeste. Do Nordeste, ou eu volto a dizer, né, muitas das vezes você vê essas casinhas, tem gente que botava até uma nevezinha, enfim, ali. E o que isso remete para a gente? A questão da percepção. Olha como a nossa infância ele influencia nas nossas percepções. A gente desenhou casas que a gente não vê o dia a dia. A gente volta na infância e nos filmes americanos, principalmente os desenhos americanos, as casas são bem nesse estilo aqui. Então, quando a gente pede para você desenhar ainda mais assim bem rápido no tiro, você acessa memórias de infância. O certo é a Sinara, pelo menos ela desenhou a casa dela, ela foi lá e, né? Mas é porque o Fernando acabou falando, ela já começou a pensar ali tudinho. Mas quando a gente pega na surpresa, que geralmente o Fernando fez o que com a gente? Ele só fez assim, desenha uma bola e um triângulo, justamente para embaralhar sua mente um pouquinho ali. Aí depois falar, agora desenha uma casa. E a pessoa vai lá, no instinto ali, ele acessa essas memórias antigas dela. E que não é muito bem a nossa realidade. Dificilmente você vai, ainda mais, né, o pessoal que mora em prédio, em São Paulo, por exemplo, você não vê esse estilo de casa. Então, isso é uma prova muito grande de que as percepções ela vêm da nossa infância, da nossa vivência, da nossa cultura e por aí vai. Isso é bem interessante essa dinâmica aí, né? Não,
E tem mais, né? A maioria, a janela está lá em cima. Ah, é A janela verdade. está tudo lá em cima, praticamente todos os desenhos, exceto da Sinara, porque a casa dela, a janela está lá em cima e a porta ela vai lá do teto até o chão. Tá 3 certo, metros Sinara? de porta. Assim, quando a gente fala desenhar a casa, realmente é a casa que a gente vive, é o nosso dia a dia, só que a gente não acessa. E nesse caso aqui, as janelas lá em cima, por que as janelas estão sempre lá em cima? Que a janela geralmente é na altura do nosso corpo, um guarda-corpo um pouquinho mais. Mas por que a gente, como faz sentido o que o Luiz falou, que é memória de infância? Porque a gente era pequenininho. Então a janela estava lá em cima, porque a gente era pequeno. Quando a gente cresce, a janela não está mais lá em cima, ela está da nossa altura. Mas só para vocês verem como faz sentido isso, que a gente acessa uma memória de infância. Tanto é que a janela está lá em cima. Tem fotos de, quando a gente faz outras dinâmicas, em outros grupos, o pessoal coloca chaminé. Aonde? Aí no Rio de Janeiro vai ter uma chaminé numa casa. Pode ter uma churrasqueira, mas uma chaminé para esquentar não tem, é só de desenho. Então é tudo memória lá atrás, antiga. Então, exceto quem tem casa de campo, tal, no frio, aí sim faz sentido ter, mas no dia a dia a gente não vivencia. Então, essas percepções, a maioria delas são da nossa vivência, e aí isso prova, o desenho de vocês aí prova como elas são influentes na nossa vida. Então, a gente precisa tirar isso e deixar essas percepções, principalmente as negativas, as positivas, é claro, vamos levar para nós, mas essas limitantes, deixar de lado e abrir espaço aí para a gente seguir em frente aí com boas percepções, sextos sentidos bons, apurados, e principalmente seguir os números, que aí não tem erro. Gente, obrigado pela aula de hoje, foi muito bom ter vocês. Acho que a gente passou até um pouquinho do horário, a gente costuma colocar aí algumas perguntas no modo geral. A gente pode abrir aí uma perguntinha só para finalizar, que não seja do tema, ou que seja do tema, só para a gente realmente fechar, para não perder o protocolo das dúvidas gerais que estava lá no tema. Alguém com alguma pergunta para a gente seguir? Lorenzo, Fabrício, Dona Tânia, pessoal, para quem não conhece, está começando aí com a gente. Ela vai entrar já na próxima aula, mas a gente já antecipou o convite para ela já começar na nossa aula de hoje, porque eu acho que ia ser importante para ela já começar já com os dois pés, né? Já tendo aí essas percepções, já conhecendo o grupo. Ela está startando aí com a gente. Então, Dona Tânia, se apresente aí, fique à vontade. Oi, boa noite, pessoal. Primeira coisa, pedir desculpa por ter entrado atrasada aqui. Eu acabei de chegar de viagem, mas quis pegar esse finalzinho aqui, que o Fernando tinha me mandado o link. Eu falei, vou entrar aqui, daqui a pouco tem que buscar cachorro, essas coisas todas. Mas um prazer, viu? Depois eu queria saber a história de vocês, né? Ver eu e o Lourenço, a idade da minha filha, 17 anos. Mas prazer, viu? Obrigada por estarem aqui, passando conhecimento de vocês, as meninas que já estão mais tempo aí também, né? A Vivian, Sinara, não sei também. Depois a gente vai se conhecendo melhor. É isso, tá? Obrigada, pessoal. Obrigado, Dona Tânia. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Bom, gente, alguma pergunta? Fechamos. Falar com você depois que sair todo mundo. Perfeito, Fabrício. Pessoal, obrigado pela companhia, mais uma vez. Excelente noite aí a todos. Logo após, a gente vai mandar já o conteúdo da aula ali gravado, então para vocês estarem ali assistindo. Se puderem, tira a fotinha aí da casa, mesmo assim, manda no grupo para quem não participou, para a gente gerar ali um... Não vai entender nada, né? O que é isso, né? Comecem a postar ali no grupo para a gente gerar ali integração com a galera. Vou tirar uma fotinha aqui, nossa. Vamos lá, todo mundo sai na foto. E foi. Beleza. Vou estar finalizando aqui nossa gravação. Pessoal, obrigado mais uma vez.